Agora uma notícia triste. O jornalista Jorge Bastos Moreno, colunista do Globo, morreu a 1h da madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Moreno tinha 63 anos, era um dos repórteres políticos mais respeitados do Brasil e também um grande amigo de todos nós aqui, né? Amigo meu, do Chico, muito amigo da Mira Leitão. Um dia triste para todos nós. O repórter Paulo Mário Martins está lá em frente ao hospital e tem as informações aqui para a gente. Paulo Mário. Oi, Ana, Chico. Olha, o Jorge Bastos Moreno passou mal durante a noite e foi trazido para esse hospital aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, mas acabou morrendo antes mesmo de ser internado. Ele foi vítima de um edema agudo de pulmão por causa de complicações cardiovasculares. Por enquanto, ainda não há uma definição em relação ao horário do velório nem do sepultamento. O Moreno ele tinha mais de 40 anos de carreira, 35 anos só no jornal O Globo, onde ele foi repórter, colunista, diretor da sucursal do jornal em Brasília. Atualmente ele tinha um programa na rádio CBN e também no Canal Brasil e era um colaborador frequente da Globo News. Ao longo desses mais de 40 anos de carreira, ele foi responsável por grandes furos de reportagem que se confundem com a história do Brasil. O primeiro deles foi ainda no Jornal de Brasília, quando ele noticiou que o general João Figueiredo iria suceder o general Ernesto Geisel no comando do Brasil. Ele também foi quem descobriu que o então presidente Fernando Collor de Mello tinha comprado um carro no nome de um laranja. Isso acabou selando o destino do então presidente, que foi alvo de um processo de impeachment e acabou renunciando. Em 1999, Moreno ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo de Informação Econômica por noticiar em primeira mão a queda do então presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e a consequente desvalorização do real. O Moreno era curitibano, mas desde a década de 70 morava em Brasília e nos últimos 10 anos morava aqui no Rio. Além de ser um jornalista muito respeitado, como vocês disseram, ele tinha muitos amigos que certamente acordaram surpresos e tristes com essa notícia, né? Nesse início de manhã, Chico e Ana. Pois é, Paulo Mário. Miriam, você que também era muito ligado ao Moreno, né? O nosso jornalismo perde uma força. Perde uma enorme força porque ele, como mostrou o Paulo Mário Martins, ele era um jornalista eclético e dava furo em várias áreas, inclusive na economia. Ele era capaz de descobrir uma música inédita e uma grande mudança na economia ou uma grande mudança na política. Essa forma eclética como ele tinha de trabalhar, ele dava a notícia, o furo, e dava a notícia por trás da notícia, que é o bastidor. Ele era também, dessa mesma forma, agregador na amizade. Ele era capaz de reunir pessoas que pensavam diferente, que de áreas diferentes, reunia todos em torno dele mesmo, porque ele era essa pessoa que distribuía esse amor e esse carinho. Então, o jornalismo perde muito e nós, seus amigos, eu era amiga dele há quase 40 anos, nós hoje amanhecemos de luto. É isso, estamos todos aqui de luto, né, Miriam? Assim, a gente volta a falar agora da morte do jornalista Jorge Bastos Moreno, colunista do jornal o Globo. Ele morreu hoje de madrugada no Rio de Janeiro, teve um edema agudo de pulmão decorrente de complicações cardiovasculares. O Moreno tinha mais de 40 anos de carreira. Nasceu em Cuiabá, tinha 63 anos e era um dos repórteres políticos mais respeitados do Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Bastos Moreno tinha como fontes os principais políticos e os grandes nomes do país. Eu concordo com alguns juízes do Supremo com os quais eu conversei. Eles estão dizendo, olha, o Congresso, os políticos estão jogando a crise toda para cima da gente. Estão confiando na decisão do TSE. Trabalhou no jornal O Globo por cerca de 35 anos, onde chegou a dirigir a sucursal de Brasília. O primeiro grande furo de reportagem da carreira foi no Jornal de Brasília, a nomeação do general João Figueiredo como sucessor do general Ernesto Geisel. Mas esse foi só o primeiro. Ao longo da carreira repleta de momentos brilhantes, dois se destacam. Durante o impeachment de Fernando Collor, em 1992, foi Moreno quem revelou o Fiat Elba que ligou o então presidente ao esquema de PC Farias, antes mesmo da CPI que investigava o caso. Os historiadores têm 1000 motivos para apontar a queda do Collor, mas eu acredito que a principal foi exatamente a liberdade de imprensa que fez com que as notícias chegassem diretamente ao povo. Venceu também o Prêmio ESSO de Informação Econômica de 1999, com a notícia da queda do então presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e a consequente desvalorização do real.
Moreno teve acesso à notícia no início da madrugada e conseguiu um feito com que todos os jornalistas sonham. Parou as máquinas do jornal para que os leitores tivessem a notícia explosiva já ao acordar. No fim da década de 1990, estreou no Globo a coluna Nhenhenhen, publicada aos sábados. O nome era inspirado num desabafo de Fernando Henrique Cardoso para que os jornais parassem de nhenhenhen e tratassem do que o então presidente considerava temas mais importantes. Apesar do título, a coluna não tinha nada de superficial. Com uma ironia fina, o jornalista publicava as notícias mais relevantes do bastidor político brasileiro. A coluna, publicada até o último sábado, passou há alguns anos a levar o nome do próprio Moreno. Mais recentemente, passou a escrever O Cantinho do Moreno, na coluna Poder em Jogo, de Lídia Medeiros. Era um apaixonado por todas as plataformas de notícia. Moreno também abastecia o blog do Moreno na internet. Desde 10 de março, comandava o talk show Moreno no Rádio, na CBN, toda sexta-feira à tarde. Era também o âncora do programa Preto no Branco, do Canal Brasil. E fazia um sucesso imenso com suas participações frequentes na Globo News. Eu sei dessa história contada pelo próprio Tancredo, que se vangloriava disso. O Portinari fez um quadro para o Tancredo Neves. Tancredo carregava aquilo como o maior patrimônio da vida dele. Era uma coisa que ele gostava de falar para todo mundo, inclusive porque ele fez, acho que um ano antes dele morrer, o Portinari. Nos catálogos do Portinari. Todos os catálogos da obra do Portinari tem aquele quadro com o negócio do autor. Também em março, Moreno lançou o livro Ascensão e Queda de Dilma Rousseff, transformando em relato histórico as mensagens de Twitter. Em centenas de microtextos, Moreno teceu comentários que remontam a meados de 2010, quando Dilma se preparava para a primeira eleição à presidência, e vão até agosto do ano passado, mês em que a petista teve o mandato cassado no Senado. Moreno era também autor de A História de Mora, a saga de Ulisses Guimarães, lançado em 2013, depois de ser publicado em forma de série pelo Globo. Alguns políticos que queriam fazer prevalecer suas teses e não tinham autoridade para fazê-los, então sintetizavam em frases e diziam assim, como já dizia o doutor Ulisses, e aí ganhava credibilidade. Então, o repertório de frases do doutor Ulisses aumentou desde a morte dele até hoje, que de vez em quando a gente se surpreende com frases que ele nunca disse. Dia triste para o jornalismo e para os amigos também.